né? Como eu falei para vocês, né? Eu gostaria de falar sobre oração nessa tarde. As I told you, I would like to preach about prayer. Se você tiver sua Bíblia, por favor, abra lá em 1 Samuel 12, 23. And if you have your Bible, please open in 1 Samuel 12, 23. Eu gostaria de começar lendo esse texto, tá? I would like to start off by reading this verse. Que vai fazer sentido ao título da mensagem. And this verse will be the backbone to the message that we are preaching. Que diz assim, ó: quanto a mim, longe de mim, Samuel, que o profeta Samuel falando, né? Quanto a mim, pode falar. This is the prophet Samuel speaking. He says, "As for me, Né? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. it is far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you." E eu gostaria de começar com uma pergunta. And I would like to start off with a question. Por que orar é tão difícil? Why is it that praying is so difficult? Você já se fez essa pergunta? Have you ever asked yourself this question? Já ou não? Yes or no? Né? Por que que muitas vezes nós não medimos esforço para assistir televisão, para abrir as telas, né? Why is it that so many times you don't have to force yourself to watch TV, to be on your phone, Assistir séries, filmes, né? to watch movies, to watch series, Ou documentaries, ficar nas redes sociais. or just to be scrolling on the social media? Nós não se esforçamos tanto, mas quando você diz assim, vou orar, It's as if we don't have to force ourselves too much. When we say, I want to pray, parece que é difícil. it seems much harder. Quando nós decidimos a orar, realmente a orar, When we decide to pray, to truly pray, você pode estar alegre, feliz, o sono bate um cansaço em você. you can be upbeat and you can be happy, but the minute you do that, the sleepiness comes. O seu telefone toca, o barulho acontece de um lado, de outro. Your phone rings, there's a noise from one side, a noise from the other side. Você começa a lembrar de suas tarefas, algo que você tem que fazer amanhã, depois, no final do mês. In the middle of the prayer, you start thinking about things you have to do, the bills you have to pay, E a sua mente fica viajando de um lado para outro. and your mind starts to travel from one side to the other. Isso acontece com você? Does this happen with you? Ou é só comigo? Or is it just with me? Por quê? Porque existe uma batalha espiritual na oração. Why does that happen? Because there is a spiritual battle in the prayer. Porque o diabo, ele não se importa que você tenha uma Bíblia na sua estante. Because the devil is not so much concerned that you have a Bible on a shelf. Mas quando você decide abrir a Bíblia e dobrar o seu joelho para orar, But when you decide to open the Bible to read it and to bend your knees to pray, algo acontece. O inferno inteiro parece que se levanta contra você naquele momento. something happens in the spiritual realm. It's as if the entire hell raises up against you in that moment. Se tem uma coisa que o diabo, Satanás, o inimigo não quer, é que você ora. So if there's one thing that the enemy, Satan, doesn't want, is for you to pray. Porque ele sabe que se nós orar, nós vamos ter uma resposta de Deus. Because he knows if we pray, we will have more answers from God. Né? Tem um versículo que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, There is a verse in the Bible that says that the eyes of the Lord are upon the whole earth, para fortalecer os corações daqueles que o buscam, que buscam to Ele. strengthen the hearts of those that seek Him. Agora, você imagina, você se sente fraco. Now, can you imagine? You feel weak. O diabo veio matar para roubar e destruir. The devil comes to steal, kill, and destroy. Então, ele já vai aproveitar esse momento para que você já está fraco para acabar de destruir. He's going to take this moment of weakness that you have to finish you off. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer o coração daqueles que o buscam. To strengthen the hearts of those that seek Him. Ou melhor, né, que lhe dedica inteiramente o coração. You know, the ones that is totally dedicated to Him. E você sabia que os discípulos eles sentiram, né, essa dificuldade de orar? And did you know that even the disciples, they felt this difficulty in the prayer? Né? Quando os discípulos estavam com Jesus, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. When the disciples were here on this earth with Jesus, one of the things that they asked Jesus, Lord, teach us to pray. Ensina-nos a orar. Agora veja a importância das mensagens que o pastor, da série de mensagens que o pastor Márcio pregou essas últimas 4 semanas. Note the importance of the message, the series that the pastor has been preaching in the last couple of weeks. Depois que o Espírito Santo desceu sobre eles em Pentecostes, In Pentecost, after the Holy Spirit came upon the disciples, não precisou que mais ninguém ensinasse eles a orar. no one else had to teach them how to pray. Porque o Espírito Santo
que ensina nós a orar. Nós vamos ver isso mais para frente. Because the Holy Spirit is there to guide us in prayer. Porque We're gonna see this a little a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, como devemos orar. The Bible says that we don't know how we should pray. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos ajuda nessa fraqueza de não saber orar. But the Holy Spirit, the Spirit of God is there and He helps us in our weaknesses. Faz sentido o que eu estou falando? Does it make sense what I'm saying? Amen. Então, eles não pediram, Senhor, ensina-nos a pregar, a expulsar demônios, a fazer milagres. So the disciples didn't go to Jesus and say, Jesus, teach us how to preach, teach us how to rebuke demons, teach us how to operate miracles. Mas eles pediram, ensina-nos a orar, porque sem a oração, nada funciona na nossa vida. But He said, teach us how to pray. Why? Because without prayer, nothing works in our lives. Agora imagina se os discípulos que andaram com Jesus, estavam ao lado de Jesus, eles necessitaram disso, de aprender a orar, ele quis, desejou isso. Imagine nós hoje. Now imagine this, the disciples that walked with Jesus every single day, they knew and they desired to learn how to pray. Imagine us, you and me here today. Agora pense comigo, eu usando um celular desse, de última geração. Imagine me using a phone like this, latest generation phone. This one. É lógico que não é, só uma ilustração. Of course, this is just an illustration. It's not Talvez, the next generation. talvez Deus toque no coração de alguém para me dar um de última geração hoje. Maybe Aqui, God is speaking to you to give you a latest generation phone, who knows? Amém? Mas o melhor modelo, a melhor câmera, né, o melhor processador. But let's imagine this is the best phone, the best model, the best camera, the best processor, Mas sem bateria. but there's no battery. Funciona? Does it work? Ele continua bonito, It still looks nice, mas não funciona. but it doesn't work. Assim somos nós, o cristão que não ora. And this is the same way. This is the Christian that doesn't pray. Então, cristão sem oração, ele pode conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, vir à igreja todos os domingos, pode cantar, servir, A Christian without prayer, he can know the Bible well. He can come to the church every Sunday. He can pray. He can sing. mas sem a oração, a gente perde a conexão com a fonte de todo o poder na nossa vida. But without that consistency in prayer, we lose that connection with the source. of Amém? all power in our lives. Faz sentido? Does it make sense? Amém? Agora, a oração, deixa eu falar isso para você, é a prática central de busca ao invisível em todas as culturas e religiões. But let me tell you something, that prayer in every culture and religion in the world is the way that people seek the invisible. Okay? Veja bem, os judeus, eles oram 3 vezes por dia. If you think the Jewish people, they pray 3 times a day. Lembra de Daniel, orava 3 vezes por dia? Remember Daniel used to pray 3 times a day? Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. The Muslims, they pray 5 times a day. Os budistas e outras religiões também têm seus rituais diários de oração. The Buddhists and all other religions, they have their daily rituals of prayer. Amém? Então, agora imagina, se todos eles têm essa disciplina de oração, So now imagine if all of them have this discipline in prayer, quanto mais nós que temos acesso a um Deus vivo. how much more us that we have access should have since we have access to a God that is a living God. Amém? Amém. Podemos ter mais, receber o impossível quando a Bíblia fala. We can receive the impossible as the Bible says. Porque quando nós oramos, quando você decide orar, Because when we pray, when you decide to pray, anjos de Deus são acionados ao nosso favor. angels of the Lord, they are put to action in our favor. Vidas são transformadas. Lives are transformed. O céu se The abre, heavens are open. milagres acontecem Miracles happen no nosso meio. in our midst. É por isso que nós temos aqui todo mês 12 horas de oração. Nós iniciamos o mês com 12 horas de oração. And that is why at the end of each month, at the beginning of each month, we start off with 12 hours of prayer. Amém? Amen. Deus não resiste à oração, ao clamor. God does not resist the prayer, does not resist the crying out. Porque a maior resposta da oração não é aquilo que Deus faz, The biggest answer of your o prayer que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós. is not what God does for you, but what God does in you. Amém? Glória a Deus. Então deixar de orar é pecado. So failing to pray is a sin. O pecado da It's autossuficiência. a sin of self-sufficiency. Então, veja bem, quando nós deixamos de orar, Now, when you stop praying, nós estamos dizendo com as nossas atitudes, we are saying this with our actions. eu consigo sozinho. I'm able to do it on my own. Essa é a nossa expressão e mensagem que a gente está enviando a Deus, para That Deus. is the expression, that is the message that we're sending. Nós não
Não expressamos em palavras, mas expressamos em We atitudes. don't express it in words, but we express it with our attitudes, our actions. Tá falando, Deus, eu não preciso de ti, eu consigo tudo sozinho. We're saying, God, we don't need you, I can do everything by myself. Não é verdade? E a gente tenta fazer na força do braço. And we try to do things in the strength of our own arms and our own abilities. Foi isso que Samuel disse, né? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por And vocês. that was what Samuel was talking about. Far be it from me that I should sin against the Lord. Porque And failing to toda vez que nós deixamos de orar, nós alimentamos a nossa autodependência, autossuficiência. Because every time that we stop praying, we are feeding our self-sufficiency. Aí o orgulho vem e começa a tomar conta de nós. And then pride comes in and starts to take hold of us. Amém? Amen? Tá entendendo? Veja, tem uma frase que eu gosto muito do Leonardo Ravenhill, que ele fala assim, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. And there's a really interesting phrase by Leonard Ravenhill. He says, the praying believer stops sinning. The sinning believer stops praying. Você já ouviu essa Have frase? you heard this phrase before? Quanto menos oramos, mais vulneráveis ao pecado nós ficamos. The less that we pray, the more vulnerable to sin we become. Então, a falta de oração, ela abre porta, brecha para todos os outros pecados da nossa vida. The lack of prayer it opens doors for every other kind of sin in our lives. Mentira, murmuração, vícios, It opens doors to lying, complaining, pornografia, insatisfação, rebeldia. pornography, insatisfaction, rebelliousness. Não é verdade ou não? Is that right or not? Você está entendendo? You understand? Agora, o que a oração ela produz nas nossas vidas? But what is prayer producing in our lives? Frutificação, ela produz santidade, fé no nosso coração, It produces holiness, it produces faith, fruitfulness, transparência, quebrantamento, humildade. transparency, brokenness, humility. E quanto mais nós oramos, mais a oração vai moldando o nosso caráter na imagem de Jesus. The more we pray, the more prayer is forming us in Jesus' character. Amém? Você está entendendo? Amen? Can you understand? E não só por nós mesmos, isso, Not because of our own strength it is. mas deixar de interceder pelos nossos irmãos ou pela nação também é um pecado, né, de omissão. So we shouldn't be praying just for ourselves, but if we don't pray for others and for our nation, it's also a sin of self-sufficiency. Aí o orgulho diz, eu consigo. Then the pride says, I can manage. Mas a oração, que é mais forte, mais poderosa, ela diz, sem ti, nada posso fazer. But the prayer that is stronger and more powerful says, without me, you can do nothing. Amém? Amen? Verdade? Segundo ponto, a natureza do homem e a batalha interior. The second point is the nature of man and the inner battle. Então, para nós entender, né, quão difícil é orar, nós precisamos compreender quem nós somos. For us to understand how difficult it is for us to pray, we need to first understand who we are. Amém? Eu acredito que a partir de hoje você vai ser um cristão de fé, de oração. And I believe that from today onwards, you're going to be a Christian that is of prayer. Amen? Amém? Faith. 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar quem nós somos. So 1 Thessalonians 5:23 will tell us who we are. Diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. It says, may God himself, the God of peace, sanctify you true and true. Que todo o espírito, a alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis. May your whole spirit, soul and body be kept blameless. Então percebe aqui que Deus nos criou corpo, alma e espírito. Can you Amém? see that God created us body, soul and spirit? E essa é a realidade que explica essa batalha dentro de nós. And this reality, because we are soul, body, and spirit, is what explains this battle inside us. Agora vamos ligar uma coisa com a outra, né? Gálatas 5:17. Well, now let's link one thing with the other. Let's look at Galatians chapter 4, Diz assim, ó, verse 17. a carne deseja o que é contrário ao espírito, It says, for the flesh desires what is contrary to the spirit, e o espírito o que é contrário à carne. and the spirit what is contrary to the flesh. E eles estão em conflitos And they um com o are outro, in sempre. conflict with each other. Amém? Amen? Então, ó, veja bem, quando você nasceu de novo, So when you were born again, né, o seu espírito que estava morto reviveu, your spirit which was dead was revived. foi vivificado, né? It was made alive again. E o Espírito Santo de Deus, ele veio e passou a habitar no seu espírito. And the Holy Spirit of God then came and started to dwell with your spirit. Mas a carne ela ainda resiste. But the flesh still resists the spirit. Tem uma pastora no Brasil que ela diz que a carne, ela tem que ir para a cruz todos os dias. There's a pastor in Brazil that says that flesh needs to go to the cross every single day. Porque a decisão de buscar a Deus
né, acontece na alma. Because the decision to seek God happens in the soul. Mas falou aí da carne e do espírito, né? So we spoke about the flesh and the spirit. Veja bem, 1 Crônicas 22:19. Let's look at 1 Chronicles 22:19. Diz assim, ó: agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor. It says, now devote your heart and soul to seek the Lord. Amém? Amen? Então, é ali, é na alma que nós buscamos o Senhor, So it's in the soul that we seek the Lord. né? Em oração, In lógico, prayer. né? Então, por isso que exige uma decisão nossa, né? Consciente, todos os dias nós decidimos orar. And that is why there has to be a decision every day, like a conscious decision that we say, Porque I will go pray. a carne, ela nunca vai querer orar. Because your flesh will never make that decision. Nunca. Will never want to pray. Por Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus himself says, the spirit is ready, but the flesh is weak. Toda vez que você disser, vou orar, o espírito está pronto. So every time that you say, I'm going to pray, your spirit is ready to go. Mas a alma, ela precisa dominar o corpo, né, para buscar a But Deus. the soul must dominate the body so that we can seek God. Porque a carne nunca vai querer a Deus. Because the flesh does not want God. Terceiro ponto, Third point os 3 níveis da oração. is the 3 levels of prayer. Amém? E o tabernáculo. Vamos entender algo melhor aqui. And we're going to just go a bit deeper. We're going to understand the tabernacle. O tabernáculo do Antigo Testamento, né, ele existia o pátio, o santo e o santo dos santos. So the Old Testament tabernacle, it has the courtyard, the holy place, and the most holy place, the holiest of holies. E isso nos oferece uma ilustração. And this offers to us a good illustration. Bom, já colocou aqui, né? Então, ok. Up there, so let's go. Vocês estão vendo aqui, né? You can see it. E na nossa caminhada, né, no nosso crescimento, nossa caminhada espiritual, na nossa busca a Deus, não é diferente. And when we seek God, it's not different. These levels are different. Se nós queremos crescer, avançar na nossa intimidade com Deus, a cada vez maior, nós precisamos entender sobre esse ponto que eu estou ministrando And hoje. if we want to progress in our walk with Jesus, if we want to grow with Jesus, we need to understand Foi what I'm about to say. o que Paulo falou, 1 Coríntios 3,16, ele falou que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. And it goes back to what Paul says in 1 Corinthians 3:16. It says, we are the temple of the Holy Spirit. Então- the livelihood of the Spirit. Então veja bem, o pátio tinha 3 partes, o tabernáculo tinha 3 partes, So the tabernacle, as I said, had 3 parts. né? O pátio, o lugar santo It was the courtyard, the holy place, e o lugar santíssimo, and the most holy place, or the holiest né? of holies. E isso aqui ilustra perfeitamente os níveis da nossa vida de oração. And this illustrates very well the levels of our prayer lives. Amém? Você consegue ver? Can you see it here? Então, primeiro ponto, o pátio, So the first thing to talk about, the courtyard. o nível da carne que nós falou. It's the level of the flesh, as we said. O que acontecia ali no pátio? É o lugar dos sacrifícios, What happened there in the courtyard? It was the place of the sacrifices. né? Então, muitos cristãos, eles não conseguem sair do pátio. So many Christians, they are stuck in the courtyard. Eles oram apenas no pátio, na carne. They only pray in the courtyard, in the flesh. Toda vez que você vai, quando o cristão está na carne, petições, barganha, tipo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. So when the Christians in the courtyard are praying in the flesh, it's always a petition. It's always trying a bargain. God, I need this. I need É to tipo- do this for me. I é need to do tipo this uma- for you. É tipo uma barganha, tipo, Deus me dá isso, você me dá isso, eu te dou isso, It's te dou like, aquilo. God, you give me this, I will give you that. Você está entendendo? Can you understand? Então a carne sempre vai resistir à oração. The flesh will always resist prayer. A carne sempre vai preferir o conforto, The flesh will always prefer comforts, distração, distractions, as telas, as redes sociais. the social medias. Por isso que você fica distraído, envolvido em muito tempo ali, porque é isso que a carne quer todos os dias. That is why you become so involved, because that is what your flesh wants. A carne quer entretenimento em vez da presença de The Deus, flesh wants entertainment instead of the presence of God. né? A carne sente preguiça de orar. The flesh is lazy when it comes to prayer. Quando você vai orar, você sente sono. When you go to pray, you feel sleepy. Talvez você já até comeu demais, a barriga tá cheia. Or maybe you ate too Dorme much, fácil. Your belly is full and you fall asleep so easy. Dependendo da hora, o cansaço vai tomar conta. Depending on the time that you're praying, you're going to get tired. The tiredness is going to come over you. É verdade ou não é? Is that true or not? Eu tentei, eu assisti série uma vez. I tried. I watched the series once. Porque
Eu começava 9, 10 horas, era a hora que eu podia assistir. Normally it was around 9, 10 o'clock was the only time that I was available to watch. Aí terminava um capítulo, é que fala? And then an episode finishes. Como é que chama? Quando termina Tá vendo? Você assiste a série aí? Sabia. Sabe o nome certo? Quando terminava um episódio, começava outro. Aí eu queria ver mas não queria o final. Aí eu mudava pro outro. E aí, depois, não terminava também, eu queria ver de novo. 2, 3 horas da manhã. E eu lá querendo ver o final. Só comigo que isso aconteceu? Mas minha esposa tá ali, nunca mais me pega, não. E eu tava viciado em aquilo lá toda sexta-feira. Porque é o que a carne quer. Então eu vi que eu não tinha controle sobre a carne. Talvez você tenha, né? Mas Jesus disse assim, ó, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque tomar a cruz é morte para você mesmo. O espírito está pronto. Mas a carne precisa ser crucificada todos os dias. Por isso que Paulo diz, todos os dias eu morro. O mundo foi crucificado para mim. Eu crucifiquei a minha carne. Vocês entenderam o nível da carne? Vamos entrar para o lugar santo, né? O nível da alma. No lugar santo, né, ficava o altar de incenso. Você está vendo esse altar aqui pegando fogo aqui? No meio? Então ali acontecia, né, que os sacerdotes queimavam o incenso todo dia, subia como aroma agradável a Deus. Mas em Apocalipse a Bíblia fala que as nossas orações, Apocalipse 5:8 diz que as nossas orações é aquela que sobem como aroma agradável a Deus. E esse nível representa a nossa alma. Emoções, mente, vontade, desejos. É o louvor, é o nível ali, é o lugar do nosso louvor, da nossa gratidão, do nosso quebrantamento. É ali que nós choramos, nós nos emocionamos. E chorar na presença de Deus é algo bom. Mas não é o suficiente. E é por isso que muitos de nós, muitos cristãos, eles são almáticos. Porque vivem na alma. Né? Quando tudo está tudo bem, você está motivado, você vem à igreja. Eu sou líder de célula também. Então eu chego na igreja, eu vejo se os meus discípulos estão aqui, né? Da minha célula. Aí faltou alguém ali, faltou outro. Vou mandar uma mensagem para saber como é que tá, se está precisando de algo. Se está doente, precisa de oração. Na maioria das vezes a resposta, não quis, não estava com vontade de ir. Estava desmotivado hoje. Estava desmotivado. Então aí para de ir à igreja.
né, na alma. in the soul. Quando surge alguma luta, desistem facilmente. When there's some sort of battle that they need to overcome, they give up. Porque são as suas emoções que governam a sua fé. Because it's the emotions that is governing your faith. E aí por isso nós não frutificamos, nós não crescemos, não amadurecemos espiritualmente. That is why we don't fructify. That is why we don't grow spiritually. Nós não desenvolvemos o nosso chamado, o nosso We ministério. don't develop our calling. We don't develop our ministry. Nós não fazemos discípulos, como Jesus disse, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as We nações. don't make disciples, as Jesus said, go throughout every nation and make disciples of all nations. Nesse momento é o que você deve dizer. Por que você está tão triste ou minado? Como Davi falou, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. And this is what you should say when you're in these moments. You say, why are you so downcast, oh my soul? Wait in God and I will praise Him. O lugar santíssimo. Amém? And then we've got the most holy place, or the holiest of holies. O lugar é o nível do Espírito. And this is the level of the Spirit. Amém? Esse é o nível do Espírito. This is the level of the Spirit. Aqui não existe pressa, existe presença. Here there is no hurry. There's only presence. Nós, no nível do Espírito, nós não buscamos resposta de Deus. In the level of the Spirit, we don't seek answers. Porque uma hora nós nos pegamos, estou buscando a resposta de Deus, estou buscando algo de Deus. Because a lot of us, when we pray, we're seeking something from God. I'm waiting for an answer. Aqui nós buscamos o próprio But Deus. in this level, we seek God Himself. Não a bênção, o abençoador. We're not seeking the blessing, we're seeking the one who blesses. Esse era o lugar mais sagrado, This is the most sacred place. onde estava ali a Arca da Aliança, né? This is where the Ark of the Covenant stays. Você tá aqui, né? Você tá vendo ali a Arca da Aliança, And you can see it there. que simbolizava a presença de Deus. And this represents the presence of God. Nesse lugar, nesse ambiente, And in this place, somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano only the high priest was able to go once a year. para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo próprio pecado, seu próprio pecado e pelo pecado de todo o povo. And it was to offer a sacrifice for his own sin and for the sin of the Mas- entire nation. Mas a boa notícia But the good news é que na cruz o véu que separava se rasgou. is that on the cross, the veil that separated the holiest of holies with the rest was torn. Amém? Glória a Deus. Olha que versículo poderoso agora. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Look at how powerful this verse is. Hebrews chapter 10, 19. Amém? Isso aqui é para deixar você animado mesmo. This is to lift up your spirit. Diz assim, ó, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. It says, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place Pelo sangue de by Jesus, the blood of Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. by a new and living way was open to us. Por meio do quê? Por meio do véu, né, que se rasgou. For us through the curtain. Amém? Amen. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós todos temos livre acesso So each à one presença of us, de because Deus. the veil was torn, we have access Qualquer to the Holy filho, Holies. qualquer filho pode entrar na presença Each dele. child of God can enter His presence. Não porque merece, Not because you are mas deserving, or porque you are deserving, Cristo, Jesus, Ele abriu o caminho para nós. but because Jesus He opened the way. for É us. ali, no nível do Espírito, que o nosso Espírito se comunica com Deus. And it's in this level, the level of the Spirit, that our spirit communicates with God. Nessa intimidade com Ele, essa profunda intimidade com And Ele. it's in this deep intimacy, supposed deep intimacy with the Lord. Esse é o melhor momento. And this is the best moment. Aquele momento em que você entra no quarto. It's the moment when you go into the room. Porque Jesus disse assim, quando você for orar, entra no teu quarto. Because Jesus says, when you go to pray, go into your room. Fecha a porta, Close the door. se livre das distrações. Get rid of all distractions. Quando você entra ali, você não precisa dizer palavra alguma. Antes de qualquer palavra, as lágrimas já começam a rolar. When you go into this place and you're in the most holy, before any word, you start crying. A presença de Deus, ela é tão real Because the presence of God can be so real que você não precisa dizer palavra nenhuma. that you don't need to say anymore. As suas lágrimas vão começar a rolar. Your tears will start to Porque stream Ele down está ali. because He is there. Tem um hino, né, no Brasil There is a song in que diz assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. It says that when I arrived here, my Lord was already here.
Ele sempre vai estar lá. And he will always be there. Por isso que Tiago fala, né? Aproxime-se de Deus. That is why James says, come draw near to God. E Ele se aproximará de And você. he will draw near to you. Deus ele vai sempre estar lá naquele mesmo lugar. God, he will always stay put in the same place. Quando você dá um passo na direção de Deus, When you take a step towards him, se aproxime dele, ele dá um passo na sua direção. actually takes a step towards you. Quando você se distancia dele, dá um passo para longe de Deus, Most likely, whenever you take a step away from him, ele permanece lá, he stays in the same spot. no mesmo lugar. In the same spot. Por isso que Tiago fala, aproxime-se dele That is why James says, draw near to him. e ele se aproximará de He will você. draw near to you. He will come towards Então, you. cada vez que você dá um passo para Every time Deus, that you take a step towards God, ele dá um passo na sua direção, you take a step in your direction. até vocês se encontrarem. Until you guys meet. Amém? Glória a Deus. Glory to God. Você está entendendo? Can you understand? Ali é o lugar do silêncio, This is the moment, place of silence. contemplação, It's a place of contemplation. deleite. It's a place of rejoicing. Nós temos um grande problema, We have a big problem. o vício de falar. We want to speak a lot. Você já encontrou uma pessoa que você teve dificuldade de falar? Have you ever met someone when you're talking with them, you have a difficulty trying to say something in the conversation? Você tenta falar algo, mas ela ainda bate assim, não, espera aí. You try to say something, but the person even hits you on the shoulder. Wait a second, let me finish. Você não consegue falar. You can't say anything. E isso acontece com nós, quando nós vamos para a presença de Deus. And this happens to us when we get to the presence of God. O vício de falar, esse é um problema, tem que ser liberto dele. The addiction of speaking is a problem sometimes in prayer. We need to be set free from it. Você concorda comigo? Do you agree with me? É onde nós somos transformados, no nível do Espírito, na This is presença where we are dele. transformed in the name of the Spirit. É onde o sobrenatural de Deus ele se manifesta nas It's nossas where the vidas. supernatural of God can manifest in our lives. Você se torna aquela pessoa mansa, humilde, It's where you become that humble, that meek person, calma. calm. Você muda a sua expressão de falar. You change your expression, you change the way you speak. Porque as pessoas, muitos cristãos, você vai conversar com ele, uma expressão, parece que está nervoso, com raiva, cheio de ódio. When you start seeing them, it's as if they're angry. They have something's happening. É ali que, é nesse nível do Espírito que milagres acontecem no nosso chamado, no nosso ministério. It's in this level of the Spirit that miracles happen in our calling, in our ministry. Eu tenho vários testemunhos para dar da minha célula. I have many testimonies to give of my cell group. As pessoas que eu vou lá, oro, ponho a mão nele, People that I go and I pray, milagres acontecem. and miracles happen. Amém? Libertação acontece. People are set free. Ó, veja no Salmo 16, 11, Let's have a look at Psalm 16:11. diz assim, ó. It says, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Amém? Amen. Há uma alegria na presença de Deus, há um lugar que você descansa There nele. is a joy in His presence. There is a place of rest in Him. O maior inimigo da oração nunca foi a falta de tempo. The biggest enemy of prayer was never the lack of time. É a autossuficiência. It's the self-sufficiency. É a autodependência. It's the I depend on myself attitude. É de nós achar que nós podemos fazer tudo sozinho. It's us thinking that we can do everything ourselves. Veja bem, um casal que ele acabou de casar, de tá no relacionamento deles. Imagine a couple that's just recently newlyweds. Eles conversam por horas. They chat for hours. Eles têm assuntos importantes. They have important things to talk about. Talvez nem seja isso. Or maybe not even so important. Nem tem tantos assuntos importantes. Maybe they don't even have so much to talk about. Mas é porque eles amam estar juntos. But because they love to be together. Não é verdade? Isn't that right? Então, quem ama a Deus aprende a desfrutar da presença, de estar com Ele junto ali. The person who loves God acts in the same way. They love to just be together. Amém? Amen? Você está entendendo? Can you understand? Minha pergunta, em que nível de oração você está? And my question for you is, at what level of prayer are you at? Pátio? No lugar santo? Courtyard, Ou holy place, no lugar santíssimo? or the most holy?
Para nós, eu estou terminando já, tá? No quarto ponto aqui. Agora eu vou passar a vocês o recheio do bolo. Todo que come um bolo, qual que é o recheio do bolo? Então, eu creio que o ponto mais importante aqui é passar para você como orar. O Romanos 8:26, Paulo nos ensina, né? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Que verdade preciosa, né? Nós não sabemos como orar. Não sabemos o que orar, o que pedir. Mas o Espírito Santo, que habita nosso espírito, né? Quando você não sabe, né, o que dizer, o que falar, o que pedir, o Espírito Santo agora ele intercede em você, por você e através de você. Em você, por você e através de você. Então não se preocupe. Só decida orar. Não espere sentir vontade de orar. Comece a orar. E o desejo de orar vai crescer, vai aparecer. À medida que você persevera, o desejo por orar vai aparecendo. A disciplina, ela produz prazer. Ninguém começa gostando, né? Talvez academia, ninguém começa gostando. Mas a disciplina vai produzindo em você aquele prazer de estar lá. Amém? Jesus perguntou aos seus discípulos, assim, Mateus 26:40, diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Esse é o desafio nosso, orar por uma hora. Talvez você não tenha o hábito de orar. Comece com 15 minutos. 15 minutos. Eu vou estar apresentando aqui, mostrando para vocês aqui um relógio de oração. Né? O ciclo de oração. Talvez você fale, não, Antônio, uma hora é muito tempo para mim. Tudo bem, divide essa uma hora. Não, meia hora tá bom para mim. Pega essa hora, meia hora e divide nesse ciclo que eu vou te passar agora. Se puder colocar para mim, projetar aqui. Uma hora de oração. Amém? Então, vamos fazer uma divisão prática aqui de uma hora de oração. Os primeiros 15 minutos. Essa é a parte mais difícil. É você vencer a carne. Né? Mas como vencer a carne? Comece lendo os Salmos. Né? Declarando os Salmos. Salmo é oração, é adoração. E isso vai afastar a distração. Você vai parar de pensar nas suas contas que você tem que pagar amanhã, na semana que vem. Trabalho, cansaço. E eu te indico o melhor horário para você fazer isso. É pela manhã, como Jesus fazia. Amém? Quando a sua mente está fresquinha. Amém?
Os outros 15 minutos. 15 minutos já passou. Você lê os salmos, é rápido. Você foca ali, você está adorando e é rápido. Passa. Ponto, você já fez 15 minutos. 15, os outros 15 minutos, entra no nível da alma. Coloca louvor, adoração. Né? Coloca uma música. Coloque um louvor ali. Comece a adorar a Deus, a engrandecer a soberania de Deus. Deixa o louvor. No mesmo momento que você canta, você louva o Senhor. Você diz, Senhor, eu te louvo. Tu és o Deus do impossível. Não há limites para o Senhor. O Senhor me escolheu. O Senhor me remiu. O Senhor que criou os céus e a terra. Created it. Não há outro além de ti. E você começa a declarar a grandeza dele. O Senhor merece a honra, a glória, o louvor. A minha alma te louva, te adora. E aí você vai entrando na presença de Deus. E aí quando os outros, quando chegou nos 30 minutos, tira 5 minutos. Certo aqui? Forgiveness? Ask forgiveness, é isso mesmo. Tá certo. Esse é o momento do arrependimento e confissão. Porque esse momento seu coração está quebrantado. E você começa a se arrepender dos seus pecados, você começa a enxergar, ver quem você é. Então, e confesse os seus pecados. Eu sei que você tem muito pecado que confessar. E você fale pelo nome. Eu mirei hoje, Senhor, eu fiquei com raiva do meu marido, da minha esposa. Eu tive um pensamento ruim, mal hoje. Eu falei algo que não deveria falar. Eu desrespeitei meu patrão lá no meu trabalho, minha autoridade. Então, esse é o momento de arrependimento e confissão. Agora tira 5 minutos de gratidão. Quantos aqui tem algo para agradecer a Deus? Nós temos muito que agradecer, né? Agradeça pela sua vida, pela sua saúde, né? Pela sua família. Você tem um lar. Obrigado pelo trabalho. Tem sido a fonte do meu sustento, aquele ambiente. O que eu vejo é muitas pessoas amaldiçoando o seu próprio trabalho, aquele lugar, tem que ir para lá de novo. Não, seja grato por aquele, de onde vem, é a fonte do seu sustento. Amém? Provisão de Deus, proteção, livramento de Deus. Obrigado pela minha igreja, pela minha família, pelos meus pastores. Obrigado pela minha nação, por esse país que eu moro, que eu habito, cada benefício que eu recebo. Você vai perceber que 1 hora é pouco para você. E você vai querer mais. Amém? Deixa a parte de intercessão por último. Intercessão é diferente de oração. Paulo ele nos desafia, né, a oferecer orações, súplicas, intercessões. E ações de graças por todos os homens e por aqueles que exercem autoridade. Amém? Então, interceda pelo governo, pela nação, para que as coisas mudem. Intercede pela igreja, pelos irmãos.
aqueles que estão doentes, enfermos, passando por alguma necessidade. Não se preocupe não, Deus ele é onisciente, um dos atributos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. E ali o Espírito Santo vai começar a te guiar. Tem uma pessoa ali querendo tirar a sua própria vida, se suicidar. Com pensamento suicida. Aí vai vir aquilo no seu espírito, não é na sua mente. Ore contra o suicídio, espírito de suicídio e morte. E aí você vai orar, Deus sabe quem é, e Deus vai mandar alguém lá. A Bíblia diz que Deus ele é paciente, longânimo, ele não quer que nenhum se perca. Mas que todos se arrependam e chegam ao pleno conhecimento da verdade. E use a palavra de Deus como espada do Espírito, amém? Memorize versículos. Palavra de Deus é poderosa e eficaz. Amém? Glória a Deus. E o último ponto, o mais importante. Esse é o momento de você silenciar a língua. Esse é o momento de silêncio. Escuta. Precisa de silêncio. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar a nossa. Aí que nós precisamos matar o vício de falar. Aí você cala a boca que Deus quer falar ao seu coração. Na oração nós falamos. No lugar santíssimo nós silencia. Aí nós ouvimos Deus. Amém? Glória a Deus. Você poderia ficar de pé, por favor? Vivemos em uma geração desconectada de Deus e mais conectada com esse mundo, né? Nós temos tempos para tudo: série, filme, televisão, entretenimento. Mas nós não encontramos tempos para orar, para conversar com o Pai. Amém? Gostaria de te convidar a orar nesse momento, amém? Se você puder fechar os teus olhos. A maior tragédia da igreja não é uma igreja sem recursos. É a igreja sem oração. John Wesley dizia que Deus ele não faz nada senão em resposta às nossas orações. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração nesse momento. Esse é o momento, eu vou te dar esse tempo para você e Deus. Minha pergunta é, você acredita na oração? Minha pergunta não é, você acredita na oração? Mas é como está a sua vida de oração. Peça que o Espírito Santo tire o orgulho do seu coração. O orgulho diz, eu consigo, eu posso tudo sozinho, eu posso sem Deus. Mas a oração, ela diz, sem ti, nada posso fazer. Amém, Senhor. Precioso Espírito Santo de Deus, obrigado pelo desafio da Tua palavra nessa tarde. Como cristãos, como filhos amados, queridos,
filhos escolhidos pelo Senhor. children that have been chosen by you. Estamos aqui na tua presença nessa tarde. We are here in your presence in this afternoon. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Te pedimos perdão por esse pecado, Pai. We ask for forgiveness of this O sin. pecado de não orar. The sin of not praying. De achar que nós podemos fazer tudo The sozinho. sin that we can do these things, everything on our own. E queremos te dizer, Pai, nós dependemos do Senhor. And I want to say to you, Lord, we depend on you. Ajuda na nossa fraqueza. Help us in our weakness. A fraqueza de nós não sabermos orar. Help us in this weakness that we do not know how to Ensina, Espírito Santo, nos guia. Nós precisamos de Ti. pray. Teach us, Holy Spirit, guide us. We need you. Em nome de Jesus, Pai. In Jesus' name. Eu oro abençoando os meus irmãos nessa tarde, I Deus. pray and I bless my brothers Que o Senhor nos dê espírito de perseverança, Pai. and spirit of perseverance. Para perseverar na oração, Senhor. Spirit of perseverance that they want Para to persevere. vencer a carne, Deus. Em nome de Jesus. Overcome their flesh. Para vencer, Pai, as emoções também. Em nome de Jesus. Overcome their emotions, oh Lord. O Senhor diz para nós andar no espírito e não satisfazer os desejos da carne. Lord, you told us to walk in the spirit and we will not E nós oramos em nome de Jesus. So we pray in O Jesus' Senhor nos leve a um lugar mais profundo no Senhor, Pai. will take us to a deeper place in you. Em nome de Jesus, In Pai. Jesus' name. Que possamos aceitar o desafio, Pai, de orar. That we may accept the challenge of praying. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Jesus' name. Eu oro abençoando cada vida aqui, cada vida presente, cada família, I pray and I bless every life that is here. cada every casal. family that is here, every couple that is Em nome de Jesus Cristo, here. Pai. In Jesus' name. Oramos pedindo um toque e ação do sobrenatural sobre a nossa vida nesse momento. A touching and a moving that is supernatural over us in this moment. Pai, queremos te buscar em oração, Senhor. Lord, we want to seek you in prayer. Deus, é o lugar, Deus, onde nosso ministério vai frutificar, Deus. Father, there's a place where our ministry Onde vai will fructify. produzir arrependimento ao nosso coração. There is a place where your ministry will produce Vai- repentance and Vai produzir milagres, cura através do nosso ministério, do nosso chamado. will produce miracles, will produce healing through our ministry and our calling. Pai, onde vidas serão transformadas, pessoas serão curadas, libertas. Where people will be set free. Em nome de Jesus, Pai. In Jesus' name. Obrigado pela tua doce presença nessa Thank you, Lord, tarde. for your sweet presence. E obrigado por falar conosco a cada um de nós. Thank you for speaking. Guarde cada um de nós nessa semana. Keep us in this week. Proteja no livro de todo mal, todo contra-ataque do inimigo, Senhor. Lord, protect us from every evil, any attack of the enemy. E eu abençoo a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Bless the life of my brothers and sisters. Em nome de Jesus. Também pedimos a tua bênção ali, a tua mão sobre nossos pastores, Pai, de viagem. Lord, I will ask now that you bless our pastors there in Brazil. Guarde, proteja, livre de todo mal. Usa eles poderosamente para onde eles estão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. In Jesus' Para a honra e glória do teu santo nome nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. holy name, in Jesus' name. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Você recebe essa palavra?